Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai metendo like aí nesse joinha pra gente, porque é muito importante, tá bom? Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, isso vai fazer da gente aqui, vai muito feliz. Com muita humildade eu peço a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal, para você só um clique, para nós é fundamental. Agradecendo a minha equipe hoje na mesa de comando, Fagner Arruda na produção, Fátima Nunes. Quero falar do nosso convidado de hoje. Ele é comunicador, radialista, corretor de seguros, né? Também é síndico profissional e tem um programa para apoio aos síndicos chamado Inteligência Condominial. Tiago Gomes, seja bem-vindo ao Despluga, tudo bem com você? Maravilhosamente bem, mandar um abraço aí para toda essa audiência do Despluga, o pessoal aí, back office, né? E vamos vamos propagar o amor, já dá o like aí, se inscreva, vamos fazer a diferença no mundo, compartilhando, né, esse conteúdo bacana que é do meu amigo Euclides aqui do Despluga. Até eu já cansei, só de falar a apresentação, eu falei, cara, eu faço isso tudo mesmo? Pois é, cara. Mas antes da gente entrar nesse teu trabalhão aí, que você Fica faz à muita vontade. coisa, eu queria que você fizesse um resumo, assim, um overview da sua história, como que começou o seu interesse pela comunicação, como foi essa história, a sua ligação com o rádio, como começou tudo lá atrás? Euclides, eu não escolhi o rádio que me escolheu, né? Lá há 4 anos e meio atrás, eu trabalhava na empresa que prestava serviço para condomínios, que é na área de limpeza e conservação. E aí, na época, eu fazia a parte comercial da empresa, né? E eu falei assim, hoje você ter acesso ao síndico é muito complicado, às vezes o síndico trabalha, não tem tempo, né? Eu falei, como é que eu vou encontrar esse público que era o meu cliente, que era o síndico, né? E tanto bater em condomínio, eu encontrava o porteiro não resolve, o porteiro não faz compra, né? E aí surgiu a ideia de fazer um programa, que é esse que na época eu comprei um horário, né? Apostei na ideia de comprar um horário, e aí criei uma inteligência condominial, a gente fazia todo sábado, de meio-dia às 2h. Então a gente fazia bem estilo Pânico e tal. E era uma forma de eu trazer o meu cliente para próximo. Porque eu chegava e convidava o síndico. Vamos participar do programa? Aí bora. E aí tinha o engenheiro. Até hoje existe o programa. Né? A gente faz com engenheiro, a gente faz com psicólogo, faz com advogado, pessoal de combate a extintores. Todos os temas correlacionados a condomínio e junto o síndico. Então eu tinha uma abertura com o síndico. Então quando eu ia ao condomínio, ele não era mais um estranho. Então era alguém próximo, ele sentava, tomava café, me recebia. E foi com uma estratégia de aumentar as vendas. Para mim funcionou muito, porque é dando que se recebe. Então eu dava conteúdo, passava conhecimento pro pessoal e automaticamente eles me recebiam. Porque, por exemplo, eu chegava no condomínio, eu fiz vários testes nessa época, 4 anos atrás, né, quando eu trabalhava nesse segmento. Bati a porta, eu sou fulano tal da empresa tal. O cara nem... Então, quando eu cheguei, nem dava ideia. Aí eu ia no outro condomínio e falava assim, não, eu sou o Tiago, eu sou do programa Inteligência Condominial, um programa voltado para os condomínios, queria fazer um convite para o síndico, o cara me pegava na mão e me levava lá no síndico. Então sentava, conversava, né? Sempre gostei muito de ouvir as histórias do síndico, conectar, aprender. Então, antes de você ser comunicador, você trabalhava nessa área... Nessa área comercial, exatamente. Comercial do síndico. Exatamente. Tá, como que você entrou nessa vibe do síndico aí? Essa vibe do síndico, há 5 anos atrás, né, eu vim do segmento de logística e gestão de frotas. Eu fiquei no âmbito empresarial em torno dos 20 anos. E aí eu estava numa fase meio complicada da minha vida, fiquei sem grana, né? E aí acabou meu dinheiro. Eu vendi a proteção veicular, acabou minha grana. Eu falei, cara, vou voltar para o mercado de trabalho, né? Fiquei 1 ano sozinho, trabalhando por conta própria. E aí eu fiz a entrevista nessa empresa, que é a empresa na área de segmento de condomínios, né? Uhum. E o cara falou, tem aqui uma moto e se quiser trabalhar em comissionamento, eu pensei, cara, vamos lá, por mim tudo bem, né? E na época... Não te deu salário nenhum, só comissão? Não, tinha um ajuste de custo, mais salários que fechar, que as comissões eram boas. Mas na verdade nem foi com esse intuito. Na época eu vendia proteção veicular. Eu falei assim, cara, vou estar no condomínio, vou panfletar ali, conversar ali, vou fechando proteção veicular. E essa pessoa, né, mandar um abraço para o amigo Júnior, ele era uma pessoa muito franquecida. Ele falou, cara, por mim, você produzindo, você faz o que você quiser. Então eu comecei dessa forma. Ia nos condomínios para vender a parte de limpeza e conservação e assessoria condominial. E eu fui vendendo contrato, fui vendendo minhas proteções veiculares. O pessoal sempre gostou muito de mim. Tiago, vem para as assembleias. Né? Porque eu também sou formado em administração, então eu tenho um viés de gestão totalmente diferenciado porque eu vim do mundo empresarial. Então eu só adaptei todo o meu conhecimento para essa área, mas a princípio estava só vendendo. Comecei para as assembleias. Pô, você fala bem, vem para cá, me ajuda aqui. Aí dava muito insight para o síndico, faz dessa forma, faz planejamento, funciona assim, foi indo. Aí, pô, beleza, surgiu o primeiro condomínio. Meu primeiro condomínio, na verdade, eu entrei como subsíndico da pessoa, porque chegou na assembleia um dia e tinha que ter um subsíndico.
E eu, na verdade, nunca quis ser síndico. Porque eu falo, cara, é muito problema, velho, muito de saco, né? E aí eu fiquei como subsíndico. O cara me ligou no meio da assembleia, Thiago, a gente precisa de um subsíndico. Você quer? Eu falei, moço, mas eu nem sou do condomínio, não, os moradores vão aceitar aqui. E você fica como subsíndico do fulano. É uma dúvida que eu tenho, depois aí, eu falo sobre pois isso. Aí eu fiquei como subsíndico dessa pessoa. E aí eu fazia tipo serviço de consultoria. Tinha um salário, me pagaram um prolabore pra mim. Falei, beleza. Então eu me ligava, Thiago, situação X. Eu falava, faz assim, assim, assado. Tal situação, vamos por aqui. Então eu acabei que tornei tipo consultor do síndico. E aí essa pessoa veio a sair do condomínio. Como eu já estava lá, todo mundo, Thiago, fica aqui. E aí surgiu o primeiro condomínio, e há 3 anos atrás, hoje são 7 condomínios, né? Então eu fui migrando, né? Eu comecei vendendo assessoria, vendendo peso de conservação, fui indo para as assembleias. Aí surgiu o programa, já fazia essa parte do programa com a forma de captar novos clientes, de estar próximo ao síndico, né? Surgiu a oportunidade de se tornar síndico. Aí se tornei síndico e hoje eu atuo praticamente 90% do meu tempo como síndico. Eu hoje administro 7 condomínios aqui. Então hoje 90% que eu faço é para condomínio. Eu fui só evoluindo na escala, sabe? Pois é, e você conseguiu juntar 2 áreas que assim, nada a ver, né? Comunicação com síndico, com síndico. Hoje... É assim, Clis, na verdade tem tudo a ver, né? Tudo a ver, porque assim, muitas vezes eu falo que o síndico é o cara que faz a coisa certa, do jeito certo, mas não falou para ninguém que fez a coisa certa. E o que é onde o síndico peca muito hoje? É na parte de relacionamento. E relacionamento é um viés de comunicação. Eu não comunico, eu não falo, eu não informo. Então eu queria o quê? Um rateio queria um atrito com o morador por simples ato de falar que você fez, ou você não fez, dar feedback. Por exemplo, hoje eu atuo de uma forma, eu tenho um relatório mensal. Nesse meu relatório, todos os meus condomínios eu faço esse relatório. Tem as contas pagas, tem o extrato bancário, tem os comprovantes de pagamento. Seria um balancete reduzido, mais simplificado para o morador entender. Porque se ele tem a informação, é mais fácil para me conduzir. E se tiver alguma dúvida, a dúvida é direcionada, não tem pergunta besta. Então, quanto melhor essa comunicação com o morador, mais tranquilo vai ser. O síndico ainda é aquela pessoa suspeita do condomínio? Ainda tem muita suspeita do síndico? É que você foi um cara muito humilde. Tem que falar assim, o síndico é ladrão, né? Tu não falou, cara, o síndico é ladrão, não sei o quê, né? Gente, não. É igual eu falo assim, eu falo hoje com o Brasil todo, né? Pelo interesse condominial, a gente entrevista síndicos do Brasil todo. Hoje o canal, então cheguei a mais de 800 vídeos levando conteúdo pra galera. O que a gente percebe? O síndico tá tendo vamos dizer assim, mudando o perfil para um síndico profissional. E aí quando eu falo síndico profissional, pode ser um síndico morador ou um síndico que não mora no condomínio. Mas ele tem ele tem um viés profissional. A atitude dele, o comportamento dele é profissional. O síndico, eu falo, o síndico que talvez faz ali uma tramóia, aquele negócio dos 10%, que faz a coisa errada, eu vou te falar que é uma pequena, muito pequena parcela dessa galera, porque 99% são pessoas do bem. Eu falo que muitas vezes é porque o síndico às vezes não tem conhecimento de gestão, não tem uma boa comunicação. Às vezes o cara quer fazer e faz do jeito errado, porque a gente trabalha aqui em cima de leis, de procedimentos, de normas. O trabalho do síndico não aparece assim, é porque eu também moro em condomínio, né? Então, se precisar, vezes, se precisar, nós temos a síndica lá, né? Às vezes eu até conheço. A Mônica, né? A síndica lá do condomínio é a Mônica. E, por exemplo, é tudo bonitinho, tudo arrumadinho, mas a gente vê algumas coisas, né? A entrada ficou melhor, né? O que mais? Tem um banquinho agora lá e tal. Eles começam a... o que falta? Falta mais relatório para os moradores? Para o condomínio mostrar o que está fazendo? Sabe o que eu acho? Falta mais o morador participar. É lógico que o síndico tem que entender que você é um profissional e você vende a sua imagem. O relatório é o quê? Vender minha imagem, é mostrar o que eu estou fazendo. Nesse relatório, por exemplo, eu coloco as fotos de antes e depois. Eu consigo trocar um cano, eu boto a foto do cano, explico o que foi que aconteceu, para dar transparência, informação, você entendeu? Então, assim, se o condomínio tem noção do que está acontecendo, da onde está indo o dinheiro para ele, como é que está sendo investido, vai ter o quê? Segurança. E a sua gestão vai ser mais tranquila. Às vezes o que falta para o síndico é isso. Outra coisa, síndico também é o quê? É se relacionar com as pessoas. Tem muito síndico que não gosta de ouvir o condomínio. Se eu trabalho prestando serviço para as pessoas, eu tenho que ouvir elas. Tenho que dar retorno para elas. Eu tenho que dar uma satisfação. Não tem jeito, faz parte da profissão. O que eu falo hoje, a parte mais complicada de ser síndico é o quê? É o relacionamento com as pessoas. A maior dor do síndico é essa. Porque ninguém vai te ligar. Oh, que legal, bacana, ficou bacana a porta que você fez. Mas vão te ligar se ela não fechar. Eles não vão entender a situação, não vão compreender, vão querer reclamar. O portão travou. Sempre vai ser assim. Quando o telefone toca, eu falo assim, até falo pra minha esposa, quando o telefone toca é problema.
Mas eu estou disposto ao quê? A resolver um problema. A partir do momento que eu quero se tornar síndico, eu estou ali para isso. Então eu tenho que ser acessível. O pessoal liga de madrugada? Cara, hoje nem tanto, mas tem momentos que ligam, né? Porque acontece? Quando a gente tem uma gestão profissional, qual a ideia? Evitar esse tipo de constrangimento. Então você trabalha com as previsões, manutenções preventivas. Para evitar. Pode acontecer? Pode. Mas se eu trabalho com a preventiva, é mais caro, é mais tranquilo. Pode acontecer o portão, por exemplo, do condomínio travar, né? Não entrar carro. O que pode acontecer, exatamente, do carro, uma situação, bomba, acabou a água, elevador, são coisas que o cara sente na hora. Igual eu falo, se isso tudo tá funcionando, tá tranquilo, vai ter menos problema. Mas, por exemplo, você imagina, vai ligar o chuveiro e não tem água. O cara fica puto. O cara chegou de madrugada, o portão não abriu, né? Cara doido para entrar, cansado. Eu vou te contar uma situação. A última vez que me ligaram exatamente nesse horário, era 2 horas da manhã, a pessoa parou o carro de uma forma que o cara não conseguia sair. Ele tinha que sair para buscar o filho dele numa festa, e a pessoa estacionou o carro de qualquer jeito. Não pensou na coletividade. Aí eu tive que ligar para a pessoa, conversar. Você mantém o contato de todos os moradores? Tenho, contato. Tem que ter, né? Tem que ter. É igual eu falei, a gente tem que entender que você tem que estar acessível a essa pessoa. Por exemplo, é o que eu falo, eu trabalho da seguinte forma, né? A pessoa manda uma mensagem, eu falo, pode ficar tranquilo que eu vou responder. De acordo com a demanda. Se é urgente, me liga. E se é caso de polícia ou bombeiro, liga para eles primeiro, por favor, tá? Depois você fala comigo. Porque assim, hoje, você vê, estamos num mundo que as pessoas, elas mandam mensagem para você, quer que você veja na mesma hora. Você não sabe, eu não parto de grupo. Porque eu dou prioridade às mensagens. Então chegou uma demanda X, eu falo, está sendo resolvido dessa forma, dou o retorno, explico como é que foi feito. Mesmo que não seja que a pessoa queira, a gente explica como é que é, porque tem um parâmetro legal, tem tudo um porquê por trás, né? E quando a pessoa me liga, você quer urgente. O que aconteceu? Então já dou prioridade para quem me liga. Então eu consigo trabalhar com esses condomínios dessa forma. Organizando todo esse fluxo de mensagem, fluxo de informação que vem, né? O ruim é que o síndico não tem uma secretária, um assessor, né, para ficar para embarrear essas demandas, né? Tem condomínios, dependendo do condomínio de grande porte, tem um pessoal do administrativo, né? Mas sim, igual eu falei para você, eu enxergo da seguinte forma: se você está num cargo que é um cargo público, a verdade é essa, o síndico é um cargo público. Ele está ali para receber as pessoas. O meu cliente é as pessoas, por que não receber? Se eu não devo, eu não temo, igual eu falo sempre. Por isso que eu falo para você do relatório. O relatório, quando eu dou uma informação para o morador, ele fica tranquilo. E toda vez que ele vem ao meu encontro, ele vem numa pergunta que tem lógica. Tiago, o que você gastou? O que foi isso? Não é uma pergunta, eu acho, você fez. Não, tá aqui. Então, assim, é uma coisa mais produtiva, você entendeu? Essa pergunta constrange o síndico? Por que você gastou isso? Vamos lá, igual eu acabei de falar para você. Você está ali para prestar conta. Então é um dever seu o quê? Prestar conta. Igual eu falo, é lógico que tem aquela questão da falta de educação. Igual eu falo, se você não faltou educação, foi mal educado comigo, eu vou te ouvir totalmente. Por que acontece? Você é um consumidor. É um direito seu perguntar por quê, como é que foi feito, não é? Eu sou o quê? O prestador de serviço. Então, o que cabe a mim fazer o quê? Prestar as explicações. Falando, aconteceu isso, dessa forma, foi resolvido dessa forma. Mas, por exemplo, você pagou mais caro. Paguei porque era um caso de urgência. Não tinha onde achar profissional. Então, se você não tem... Você não tem que abre o portão de madrugada, precisa do chaveiro, aí não quer pagar mais caro. Vai pagar mais caro, né? Exatamente. Mas se você mostra para ele, ele vai ter consciência. Porque todo mundo tem essa consciência. Às vezes você não tem essa informação, e aí você faz o quê? Vai do achismo. A partir do momento que ele tem essa informação, não, acabou, é direcionado. São perguntas lógicas. Que o cara já viu, já olhou, sabe mais ou menos o que, às vezes ele vai só dar uma explicação para ele sobre isso. E assim, voltando a repetir aqui para toda a galera do Despluga, o pessoal que está nos assistindo posteriormente, e você que está no ano de 3.000 depois desse vídeo aqui, né? Gente, ser síndico é se relacionar com as pessoas. Ser síndico é prestar conta. Você está ali no cargo que é público. Com relação a esse negócio de prestar conta, o síndico tem um valor discricionário que ele pode gastar sem prestar conta, um valor X lá para ele gastar. Como é que esse fluxo de caixa no vamos lá. Cada condomínio tem sua lei interna, que é chamado convenção e regimento interno. Muitas vezes, dentro dessas convenções, já vem falando, o síndico pode gastar até R$1.000, o síndico pode gastar até R$300, até R$2.000, ou valores maiores. Por quê? A gente entende que o condomínio é dinâmico. Por exemplo, estourou um cano, não vou ficar. Tem que resolver o problema. Porque até uma obrigação do síndico é manter o condomínio em perfeito uso. Então, eu tenho a obrigação de fazer. Então, eu vou fazer. Mas aí vai mudar a convenção e também, assim, às vezes, por exemplo, como eu sou um gestor externo, eu nem falo mais síndico profissional, a gente fala gestor condominial, o cara que faz a gestão, né? E quando você está na ata de eleição, às vezes você pode determinar ali. Pessoal, até R$1.000,
o síndico pode gastar. No sentido de que você vai usar naquela emergência e vai explicar como é que foi feito e como, né? Você vai conversar. Não tem nota, vai comprar um fósforo, vai comprar coisas. Tem nota, tem, mas você não vai ficar ligando. Você imagina, falando tal, do Conselho Fiscal, posso comprar um cano aqui? Não. Você resolve o problema e fala, foi resolvido dessa forma, está aqui. Então, para você ter uma flexibilidade no cargo, você tem esse valor para gastar. Então varia muito o quê? De convenção. A convenção é o que rege ali as regras do condomínio internamente. Ou quando você é eleito no cargo ali de eleição na própria ata, você pode redigir isso. Ó. Ou por exemplo, tem muito quando fala, são 3 conselheiros fiscal, 2 tem que assinar, 2 tem que dar o aval, 2 tem que dar conhecimento. Para ter essa informação também, e uma forma do condomínio ter um controle maior sobre as finanças. E ser mais ágil também, né? Exatamente, porque igual eu falo, tem coisa que não tem jeito, tem coisa na hora. Por exemplo, ontem eu estava na Assembleia, e aí o pessoal do Conselho Fiscal começou a me questionar por que eu arrumei um portão no sábado de Natal, e eu não falei com eles. Falei, gente, vem cá. Era véspera de Natal, um veículo externo bateu no portão, a pessoa tinha que sair com o carro dela. Eu não tinha alternativa. Eu não tinha como ficar ligando, tinha coisa que tinha que ser resolvida. E foi resolvido dessa forma, gastou tanto. E uma coisa que eu trabalho, por exemplo, o relatório, eu distribuo para todos os moradores. Então, assim, todo mundo tem a informação, eu não faço nada escondido. Porque lá, igual eu falei você, eu coloco a foto que foi feito, quanto é que foi feito, como foi feito. Então, todos os moradores têm ciência. Inclusive, na Assembleia foi engraçado que o conselheiro fiscal começou a questionar isso. O próprio morador falou, não, ele fez certo, a gente viu no relatório. Foi feito assim, assim, assado. Então, eles têm a informação. Porque qual é o grande problema hoje? Quando aparece um rombo, é um valor altíssimo e quem paga a conta é o condomínio. É igual eu falo, a gente tem que entender para o condomínio se desenvolver, para ser um lugar mais harmônico e melhor para se morar, as pessoas têm que participar. Eu falo assim, quando dá uma zebra financeira, o mal culpado é o condomínio, que não perguntou, que não questionou. A gente não precisa ter vergonha de perguntar, é um direito nosso. Tem aquelas parcelas extras, né? Isso, taxa extra. É taxa extra, que todo mundo quer fugir delas, né? E quando tem, parece que não acaba mais essas taxas extras, né? A taxa extra, as pessoas têm que entender o seguinte, a taxa extra tem que é a finalidade. A taxa extra tem um objetivo. Vou melhorar, agora você falou, a entrada do condomínio, um exemplo. Então se faz uma taxa extra, se paga, ela tem que ter começo e fim. Porque ela tem um objetivo, construir a entrada principal do condomínio. O que causa maior custo para o condomínio é a quantidade de funcionários? Porque assim, às vezes você compra falar, por exemplo, Águas Claras, né? Águas Claras tem vários prédios ali que tem área de lazer legal, churrasqueira, piscina. Mas isso não é caro, porque isso tem um custo, né? Mas o maior custo é o funcionário. Por exemplo, você tem 3 funcionários, é um custo. Tem 6 funcionários, é outro custo. Euclides, hoje, vamos lá, para a pessoa que não entende, fala assim, a taxa do meu condomínio é cara. Não é cara, gente. Taxa ordinária, você paga o boleto ali, é o rateio das despesas. Que é o quê? Mão de obra, água, luz, manutenção do condomínio, energia, contrato para manter o condomínio em dia. Então o condomínio tem finalidade de ter lucro. Tem finalidade de manter aquilo em estado, em perfeito funcionamento, e quando dá para fazer melhoria, se faz. Né? E tem um fundo de reserva. Hoje, desse valor da taxa ordinária, o valor que pesa mais que você falou de uma forma assertiva, que é o quê? A mão de obra. É em torno de 60% a 70%, dependendo do perfil. 70% que se paga no condomínio é para a mão de obra, que é o quê? O zelador, é o faxineiro, é o vigia, quando tem condomínio maior, o piscineiro, que fica ali, né? Então, assim, a mão de obra é em torno de 60% a 70% do valor gasto com a taxa ordinária mensal que é cobrada do condomínio para pagar essa despesa, né? Caramba, 70%? É em torno disso, vai de 60% a 70%, dependendo do condomínio. Então, caramba. Eu queria que você falasse um pouco, antes da gente aprofundar um pouco mais no condomínio, que você falasse sobre essa questão de ser corretor de seguro. Como é que surgiu isso na sua vida? Corretor de seguro é bacana demais, né? Eu vendia proteção veicular. Por isso que eu perguntei para você, né, da sua empresa aqui, eu vendia proteção veicular. Você trabalhava com rastreador também, não? Também, eu cheguei a vender porque a empresa que eu trabalhava, ela era uma associação, que é a proteção veicular, e ela oferecia também esse tipo de serviço. Era um plus que ela vendia também para os associados, né? Então eu comecei a trabalhar com proteção veicular. Quando eu migrei para água, eu falei, quando eu entrei em condomínio, eu nem estava pensando em condomínio, estava pensando, cara, eu vou para condomínio, tem muita gente, tem oportunidade de fechar muitos contratos. E eu fiz muito contrato mesmo, fechava muito contrato por mês, e eu fazia os dois, né? Aí eu falei, peraí, se eu estou aqui como presidente de proteção, por que não se tornar um corretor de seguros? E aí eu fiz o curso da SUSEP e se tornei corretor de seguros. E aí na corretagem de seguros tem um leque de opções. Você tem automóveis, você tem plano de saúde, você tem seguro de vida, residencial,
né? Então tem N segmentos ali do ramo de seguro. E eu optei o quê? Como eu trabalhava com condomínio, já tinha uma carteira de conhecimento amplo com síndicos, e eu migrei para o quê? Para o seguro condominial. Hoje eu sou especialista e aí eu vendo sempre seguro para condomínios, que é o seguro condominial que a gente fala. Você focou em seguro para condomínio? Hoje seguro para condomínio. Hoje, sim, meu tempo seria mais ou menos 80% gestor condominial, né, que é o síndico profissional. Talvez aí uns 15% de seguro, porque eu já tenho uma carteira muito grande, o pessoal me conhece. E a parte da rádio, né, que eu também desenvolvo, que eu faço, que é a minha terapia. Rádio, você faz ela. Você falou que a terapia é prazerosa, é uma atividade prazerosa para você? Rapaz, é maravilhoso. Para mim é terapêutico, né? A gente desenvolve um trabalho, mandar um abraço pro pessoal da Ativa FM, que é o Senta Que Lá Vem Conversa, que é um programa de segunda a sexta-feira. E igual foi pra você. Como é o nome do programa? Senta Que Lá Vem Conversa. Senta Que Lá Vem Conversa? Aqui na Ativa FM 98.1. Vem pra cá que o papo é muito bacana, né? E aí a gente fala de todos os temas, igual foi pra você. Eu gosto de trabalhar muito com uma temática de quadros. Então continuo com o condomínio, tem esse condominial. Tem um quadro que eu falei pra você que é o Papo com as Lobas. A gente tem Xamã, Guia, Vaca Não da Leite, falando de empreendedorismo. Temos a Quinta do Sexo, que é muito bacana também. Temos um quadro Combate ao Feminicídio, Sala da Música, Como Educar Seu Filho. Então, assim, são temáticas que é para fazer o outro pensar. Então, a ideia minha na rádio é isso, é aprender. Primeiramente, aprender, me desenvolver, olhar para dentro, acender a luz interior e poder fazer a diferença. Então, a rádio, para mim, eu preciso todo dia às 6 da manhã. Eu começo o programa 7h30, mas eu chego antes, gosto de me preparar, gosto de curtir aquele momento ali. Para mim é prazeroso estar ali. E assim, tem pessoas que têm a sua caridade aí, né? Um faz caridade, outro dá ali alimentos. A minha caridade é fazer o outro pensar. Então, para mim, a rádio é terapêutica por isso. Que é o momento que eu estou aprendendo, estou conversando com as pessoas. Por exemplo, hoje nós para você mandar um abraço aqui para minha amiga Mayara, a rainha do feno. Hoje eu recebi a rainha do feno, falando sobre empreendedorismo. E ela falando como é que funciona a questão de feno, doma de cavalos e depois piso. Você passa esses contatos para a produção. Então, assim, você vê, ela... e assim, todo dia eu estou aprendendo, porque eu estou ouvindo, estou aprendendo, estou buscando. Então a rádio é terapêutica por esse sentido para mim, né? Bom demais. No programa você tem conversas ao vivo com o ouvinte ou é só o entrevistado? Às vezes, depende muito, porque assim, como a gente está na rádio comunitária, né? A Ativa FM é uma rádio comunitária, acaba que você faz tudo, né? Quando tá a possibilidade de ter um ouvinte, sim. Agora eu faço muito via telefone. Às vezes eu consigo fazer lives também, eu faço a live, consigo colocar ao vivo. Então a gente fala com o Brasil todo hoje, né? Insta, né? Antigamente nem gostava muito, falava, eu gosto muito disso aqui, da energia de olho a olho, de conversar. Como veio a pandemia, eu tive que me adaptar. Então o que eu faço hoje? Consigo fazer muito via telefone, boto ao vivo, você começa a conversar como se estivesse ali mesmo, naturalmente, né? Aqui no Despluga eu já fiz com entrevistado fora de Brasília. Mas, na verdade, eu prefiro muito mais a gente conversar, porque a conversa vai rolando e fica mais orgânica, fica mais verdadeira, né? A gente vai conversar. Não que a conversa não seja fora, mas assim, parece que a gente tem uma energia melhor, a gente se conecta melhor e as perguntas saem. Às vezes tem um briefing aqui, né? Mas assim, a gente até agora falou e pouca coisa foi daqui. A gente foi conversando. Por quê? Porque a conversa ela é mais importante do que o roteiro. Né? Às vezes a conversa sai do roteiro e nunca mais volta. Eu conversei aqui com uma pessoa que eu não lembro mais, e a gente começou a conversar e o roteiro foi ficando. Aí tinha uma hora de conversa, eu falei, não, tá beleza. Sabe que eu lembrei agora? Que como eu falo com muitas pessoas, né? Às vezes eu faço live, igual eu tenho uma live de síndico para síndico, né? O cara, qual é o assunto? Foi, esquenta não. Vamos sentar aqui e vamos conversar. Né? A ideia aqui o valor aqui é exatamente o que você falou. Às vezes você pensa uma coisa, vai para outra. Você está aqui, você sente o que é o assunto que é mais bacana. Você sente a pessoa que desenvolve mais um assunto ou outro. Então, assim, eu gosto muito, sim, eu deixo livre, gosto de saber, por exemplo, todo mundo fala, qual é o tema? O tema é esse, eu vou lá na minha casa, pesquiso para me basear, poder conduzir, igual eu falo, o comunicador, igual você, igual eu quando estou na rádio, né? Eu falo agora, né? Igual eu estou na rádio, a gente tem que ser um facilitador. Então, assim, o que é a minha função? Você tem que brilhar mais do que eu. Eu tenho que falar menos, ouvir mais e conduzir. Então é muito dessa forma também. Eu gosto muito disso. E vamos sentar aqui e vamos conversar. E todo mundo fala assim no final, pô, cara, foi legal mesmo, hein? Pena que acabou. Porque você não fica engessado, né? Você vai desenvolvendo, vai conversando. Pô, igual, tem vários temas que você poderia trabalhar comigo. Vamos por aqui, tá dando legal? Vamos continuar, né? Vamos mudar pra cá e tal. Exatamente. Tem quanto tempo que você tá na rádio? A rádio tem 4 anos e meio que eu tô ali na rádio. 4 anos e meio, caramba. Bom tempo, né? Bom pra caramba. Mandar um abraço pro pessoal da Ativa FM. O seu podcast lá, a Inteligência Condominial, fala um pouco sobre isso. Cara, o Inteligência Condominial é um programa
é um podcast, é um programa de rádio, é Instagram também. É um trabalho voltado totalmente para o síndico. A ideia é o quê? Eu até falo que a minha meta é que o síndico tenha mais noites tranquilas de sono. Anota essa coisa aí para você, Euclides. Para você aqui na câmera, aqui, meu brother, corta para mim. Duas coisas importantes para a vida. Primeira, adquirir conhecimento. A segunda, criar vergonha na sua cara e começar a praticar o conhecimento. Então, assim, a nossa ideia ali é isso, é levar conhecimento para o síndico. Que o síndico tenha uma gestão de alta qualidade. É o que você falou. Quando dá certo para um síndico, dá certo para mim. Porque todo mundo vai falar bem, pô, que trabalho bacana, vamos botar um síndico profissional aqui, quando der errado, todo mundo fala mal. Então a minha ideia é levar aqui conhecimento para todos os síndicos. E aí lá eu recebo advogados, engenheiros, síndicos, a gente fala também da parte de terapêutico para o síndico, a parte psicológica também, que é essa parte de inteligência emocional. Então todos os temas que está relacionado ao condomínio, a gente leva, traz, conversa, né? Hoje eu falei, é um programa de rádio, inclusive mandar um abraço pro pessoal do Cadê o Síndico? Só existe 2 programas de rádio no Brasil. Cadê o Síndico? É de Salvador. Então, assim, só tem 2 programas de rádio no Brasil que falam de condomínios. Um é o nosso, que é o Inteligência Condominial, que é um programa mesmo, né? Outros têm trechos, cortes. Nosso não, é um programa mesmo, feito só para isso, que é o Inteligência Condominial, que é na rádio, e é a versão podcast, que é isso aqui. É um papo mais tranquilo, mais aberto. Aí a gente recebe o pessoal, conversa e leva conhecimento para os síndicos, né? Como é que são organizados os condomínios? Explica para as... Assim, muita gente mora em condomínio, mas muita gente não sabe da organização funcional de um condomínio, né? Participa da reunião ali, às vezes briga, sai nos tapas lá na reunião condominial. Como isso que funciona essa organização? Cara, a gente tem que entender, pessoal, que o condomínio é um organismo vivo. As pessoas estão ali, tudo acontece ali, né? Então a gente tem a parte de gestão administrativa, que é a parte simplesmente de pagar boleto, de fazer compra, fazer cotação, porque o que acontece? Tem que reduzir o custo. Se você estourar o custo, a taxa de condomínio vai aumentar também. Então tem a parte administrativa, que é essa parte de gestão, que é a parte de, igual eu falei, você de compra, a parte financeira, a parte de gestão de pessoas, né? Que é tanto os seus funcionários, como também os próprios condôminos. Então você trabalhar a gestão de pessoas, gestão de conflito que a gente fala, que é a mediação de conflito também, que é o dia do condomínio, e fora a parte operacional, que é a abertura de portão, que é a parte de câmeras, é a parte da piscina estar limpinha para você tomar banho que você não viu limpar, né? Então, assim, o condomínio é tudo isso, né? Tudo isso está envolvido no condomínio. E mais, a parte mais importante, que são os condôminos, são as pessoas que moram ali também, né? E qual que é o papel do síndico nessa história? O papel do síndico é ser o gestor de tudo isso. Ele representa o condomínio legalmente, essa é a primeira coisa. Nós síndicos respondemos civil e criminalmente por tudo que acontece no condomínio. Isso é importante ressaltar isso. Cara, vou virar síndico. Cuidado, tem uma responsabilidade sobre isso, né? Quando você falou sobre responsabilidade, né? Quando o condômino lá, o morador, ele coloca o som dele alto lá e alguém começa a reclamar e a polícia vai lá para baixar o som. Procura o síndico ou ele vai direto no morador? Não, ele vai direto na unidade autônoma, né? Que é o morador. Ele vai direto para o morador. Isso é até bacana, o que acontece? Como é que o condomínio pode, como é que eu, síndico, pode atuar na questão de barulhos? A gente trabalha através de informativos. Informativos, né? A primeira função é educar. A gente tenta educar, né? Então a gente vai o quê? Na parte informativa, com a parte informativa, depois com as sanções administrativas, é o que a gente tem, que é as notificações e as multas, né? E aí, se for uma situação que é entre morador, aí já fala, entre unidade, a unidade resolve, né? A gente tenta só fazer a mediação, né? E aí tem o que é o baseamento da lei. Eu falei, como é que funciona hoje o condomínio? A gente tem a Constituição, Código Civil, Convenção de Regimento Interno. A Convenção de Regimento Interno são específicas para o quê? Ordenamento dentro do condomínio. E fora que existe a lei de silêncio, né? E é importante falar o seguinte, você que está nos assistindo aí, posso fazer barulho até às 10. Não. O barulho, a partir do momento que ele incomoda, que ele causa um prejuízo para toda a comunidade, ele pode ser cessado a qualquer momento. Então, se for 2 da tarde, é um barulho que está incomodando a comunidade, é passivo de quê? De notificação e de multa. E é o que você falou, se chegar no extremo de incomodar tanto, eu já vi o morador ligar e a polícia ter que ir lá acabar, como se fosse uma residência normal, como uma casa. Né? Então ele vai lá. Tá fazendo barulho e tem que desligar o som. Exatamente, eu já vi situações nesse ponto, né? Aí a pessoa fala, o síndico não faz nada, gente faz o que tá a lei nos ampara, que é o que? As sanções administrativas. Mas tem assim, tem um limite, como tem uma.
Quero dizer assim, Tem uma flexibilidade entre os... eu não te incomodo, você não me incomoda, eu vou fazer minha festinha, você faz a sua. Não há um acordo... Primeira coisa, a gente vê que a lei, né? O que baseia quando o síndico tem que basear na lei. É porque eu não me recordo a quantidade de decibéis que pode ser produzido. Eu não me recordo se é 60 ou 80, mas se tu pegar a norma lá, você vai ver o que fala. Se ele está dentro daquela norma de decibéis aceitável, está dentro da lei. Então não tem o que falar. Seria ultrapassa, aí sim eu tenho que atuar. Mas lógico que pode ter a questão da comunicação, vamos dizer assim, a gentileza, né? Você falar voluntário, hoje eu vou receber aqui a minha família, tem como ter um pouquinho de paciência e tal. Ou você, por exemplo, está fazendo uma coisa que o cara está malhando lá em cima, e ele fala, eu estou malhando aqui, você fala, está me incomodando. Porque sim, eu acho que os moradores têm que se comunicar com os moradores. Às vezes o cara faz barulho e não sabe. Ninguém nunca falou para ele. Não é verdade? Então, se às vezes você comunicar essa pessoa, ela vai tomar consciência e tentar melhorar. É igual eu falo, uma ferramenta que o síndico tem que usar e abusar é os informativos. Porque através do informativo você está educando. A ideia do síndico não é punir. A gente não quer punir ninguém, a gente quer multar ninguém. A gente quer que a pessoa entenda que ela mora no condomínio, que é coletividade. Você recebeu alguma reclamação de tamanho, de sapato daqueles? Ixi, demais. Isso é o que acontece mais em condomínio, né? Mulher chega à noite da festa e começa a bater perna lá em cima. Móveis também. Arrastando móveis, fazendo mudança. Exatamente. E qual é a solução? É igual eu falei, né? Primeira coisa, o morador tem que comunicar a pessoa que está causando o barulho. Eu falo desse jeito, né? Porque ele vai resolver diretamente. É o conselho que eu dou. Se não resolver, procura o síndico. O síndico vai fazer o quê? O que ele pode trabalhar, que é igual eu vou repetir, né? A sanção administrativa, que é o quê? Notificação e multa. Se for um caso extremo e aquela pessoa está incomodando só a pessoa do lado, aí é uma coisa de processo civil. Aquela unidade tem que entrar contra outra pessoa com danos morais. Aí fica entre a unidade. O que a gente pode fazer é tentar mediar isso. Né? Tentar, vem cá, vamos melhorar isso aqui, vamos ajustar, né? Boa parte das situações, graças a gente resolve na conversa, na educação. Porque, como eu te falei, a maioria das pessoas não tem consciência. Às vezes você não tem. E para mim, por exemplo, eu falo sempre sobre isso. Eu moro em condomínio também. Eu tenho criança em casa. O que eu falo? Eu acho que o barulho, se ele for todo dia, beleza. Agora, uma vez ou outra, você esquece. Você nunca saiu hoje, tá lá, tá. Eu vou te notificar, vou te multar. Não, dá um aviso lá, quando você da próxima vez tira o salto e tal, porque tá incomodando o pessoal de baixo ali e tal. Porque a ideia, eu falo assim, a grande ideia é educar as pessoas. E a educação é um processo continuado. Por isso que eu dou a dica pro meu amigo no sítio, usa informativo, cara. Eu uso pra caramba. Às vezes o cara fala, Thiago, mas tu mandou isso que mês passado. Eu falei, mano, de novo, pra você não esquecer. Rapaz, você está falando sobre essa questão de morador combinar com morador. Teve um caso recentemente em Águas Claras, o síndico saiu no tapa lá, mas um morador lá. Isso acontece porque o síndico é irritante, essas questões de norma, de impor norma, cara, acaba irritando o morador? Eu vou ser sincero com você, isso acontece porque o ser humano é ignorante, né? Acho que a gente resolve as coisas como adultos. E aí eu falo, gente, o síndico que está nos assistindo, o síndico não é chato. Ele não está aqui pegando no seu pé. Ele está ali para cumprir a regra, da qual você mesmo aceitou quando veio morar no condomínio. Eu, quando fui multar, o último cara que eu multei foi engraçado, né? Ele foi na Assembleia, terminou a Assembleia e falou assim, você me multou. Eu falei assim, eu não te multei. Você me multou. Eu falei, não te multei. Aí, na terceira vez, eu falei assim, eu não multei você. Você que não cumpriu a regra, da qual você mesmo aceitou e veio morar aqui, aceitou. E pior ainda, você me elegeu para me cumprir essa regra que você falou que ia aceitar. Aí o cara ficou olhando pra mim, Então, assim, a gente não é chato. Esse caso do síndico aí, inclusive, na época até gravei um vídeo, né? Foi algo lamentável, porque, igual eu falo, a gente tá exercendo uma profissão. A gente tá, não é porque a gente quer, assim, eu não vou te multar porque eu quero te multar. Existe um embasamento jurídico. Se você, como condomínio, não acha que tá legal, existe a via jurídica. Vai na justiça. É um direito seu também, né? O que eu recomendo é, você como síndico, conhece o seu público, você sabe que o fulano tal já é meio esquentado, sabe que o fulano tal já é meio brabinho, essas coisas todas, né? Sempre tem esse tipo de gente. Cara, evita ir sozinho, evita entregar pessoalmente. Sabe que vai ter um confronto, né? Então é melhor o quê? Evitar. Entrega via e-mail, entrega embaixo da porta, faz, entendeu? E eu, desse jeito, eu sei que quando as pessoas são muito nervosas, eu sei que vai dar muito bem, o que eu faço? É tipo aquele solta a bomba e sai correndo, né? Porque assim, a gente tem que ser realista, tem todo tipo de pessoas. Então, nesse momento, eu não aconselho o contato, né? E outra coisa que eu aconselho muito para os síndicos, quem tem a sua sala de administração, coloque câmera que capta áudio também. E, lógico, tem que informar o morador, que é uma forma de o cara criar um receio de fazer alguma coisa, que vai ficar registrado, ficar gravado. Igual, por exemplo, o porteiro às vezes sofre demais sem ter culpa dele. O cara tá xingando o porteiro, não tem nada a ver, tá seguindo a regra do condomínio. Então, o que eu aconselho você que tá aí?
Cara, nas guaritas, né, nas portarias e na sala de administração, coloque câmeras que captam áudio também e imagem, porque se tiver futuramente um processo, é uma prova a mais para você. E se você sabe que aquele condomínio é problemático, evita. Chama um advogado, chama 2 pessoas para estar junto na reunião, para evitar isso. A gente também tem que criar um mecanismo de proteção para a gente. Né? Você já teve algum conflito com algum morador? Graças a Deus, não. Mas eu tô treinando boxe para emagrecer. Deixar bem claro que é para emagrecer. Qual é a forma que você usaria para evitar um conflito assim? Primeira coisa, é igual eu falei para você, a gente tem que entender a sua comunidade. Você sabe quem é os caras que é mais esquentado, que é as pessoas mais tranquilas. O que eu tento? Primeira coisa, clareza na comunicação que a gente falou. Se eu estou te multando, por que eu estou te multando? O informativo, por exemplo, eu gosto de botar foto para mostrar para a pessoa, porque contra fatos não há argumentos. Então a pessoa fala o quê? Igual esse cara falou, você que infringiu a regra, você que não cumpriu o horário. Aí o cara fica assim, não fui eu. Eu não cheguei aqui, hoje acordei, vou multar Paulo. Eu vou multar Tião. Não, a pessoa simplesmente infringiu uma regra que eu falei, ela aceitou. O que eu Thiago, busco? Ser mais claro possível. Certo? No sentido, por que eu estou te multando? Entendeu? Deu a brecha também a pessoa, tem que dar o dia da pessoa responder, né? Então ela vai responder. E aí quem vai catar sim ou não, pode ser a Assembleia, pode ser o Conselho Fiscal. Mas sempre no sentido de ser direto e reto. Como eu já trabalho com uma comunicação mais clara, com os relatórios, estou sempre nos condomínios, eu gosto de condomínio, eu gosto de gente, então eu vou lá conversar com as pessoas, ela já me conhece e fica mais tranquilo, porque ela já sabe quem eu sou, sabe como pode falar a minha pessoa, pode sentar, pode conversar, sabe que eu também sou claro, tete a tete, eu não tenho o que esconder, qualquer horário eu vou ali e converso. Então, assim, o meu relacionamento já é construído de uma forma mais harmônica nos condomínios, né? Mas sempre o outro tem um problema. Como eu falei, se eu sei que vai dar BO, o que eu faço? Tô no pé, você. Quais são as assim, a gente falou de conflito, de questão de multa. Primeiro, a multa é o último recurso. Quais são quais são as maiores dificuldades do síndico? O que mais afeta o síndico, então, na sua opinião? Vamos explicar a questão das multas, que é uma situação a par, né? Gente, o síndico atua com sanções administrativas, que é notificar, posteriormente multar. Então essas dois viés, né? E lembrando, a gente não cria. Existe o regramento, a pessoa não cumpre. É como se você está andando numa via, 60 por hora. Você não vai obrigar o cara a andar por 60. Ele sabe que tem que andar. Se ele não andar, ele é multado. Então é a mesma lógica para condomínio. A gente trabalha dessa forma. É igual eu falei, eu já trabalho com três tripé que eu falo, né? Que é informativo, notificação e aí posteriormente, no último caso, é a multa. Isso é uma situação que acontece no condomínio. Vamos lá, qual é a maior dor do síndico? Qualquer síndico que você perguntar hoje, no Brasil, fora do Brasil, cara, é o relacionamento com as pessoas. Porque eu te falo, ninguém vai te procurar para dar um abraço, ninguém vai te procurar paz e amor, ninguém. O cara procurar porque tem um problema para resolver. Às vezes está estressado, às vezes ele não compreende, às vezes ele acha que está certo, aí você tem que explicar para o cara que não está certo. Então, assim, hoje qualquer dor, qualquer síndica para você hoje, a tua síndica lá, como é o nome dela? Mônica. Mandar um abraço para Mônica. Abraço, viu? Pergunta o que? As pessoas. A parte de gestão é muito tranquila. Eu falo assim, eu vim do mundo empresarial, para mim a parte de gestão é super tranquila. Qual é o grande maior dor? As pessoas, o relacionamento com as pessoas. Porque eu te falei, nível de estresse é aqui, ó. Condomínio, porque eu te falo, ninguém vem mansinho pra cima de você, não. Todo mundo vai fazer o quê? Eles vão bater pra depois perguntar. Então, assim, é algo que a gente tem que ter muito controle emocional, não lidar no dia a dia e até pra você não pirar. Com relação aos cães e gatos, como é que é essa regra? Hoje mesmo eu estava conversando com o Fagner e a gente conversou sobre a questão de alguns condomínios não aceitarem cachorros, né? Cães, né? Tem um tamanho ideal, certo? Cães de grande porte não pode, de pequeno porte pode. Qual é a regra? Vamos lá, primeira coisa, você que tá aí, se inscreva no canal, compartilha, comenta. Vamos propagar o amor, cara, vamos ajudar a humanidade. Pega o conteúdo e espalha aqui o conteúdo do meu amigo Clínis. É bom pra caramba, vem pra cá que despluga, meu jovem. Vamos plugar pra uma coisa bacana, né? Vamos lá, animais e condomínio. Vamos lá. É uma dúvida de muita gente, viu? Vamos lá. Primeira coisa importante. Nenhum síndico pode proibir o condomínio de ter um animal. A gente não pode proibir. Se está proibindo, está errado, porque existe uma lei que regra isso. Certo? Então você não pode proibir. Tiago, pequeno, grande porte. Não importa. O animal é animal, o cão é cão. Eu não posso discriminar. Não é verdade? Então o cão é cão. Só que tem o seguinte, você que tem o seu animal, ele também não pode causar o quê?
Que a gente faz que é o 3S, que é segurança, sossego e salubridade. Você tem que cuidar do seu animal, certo? Por exemplo, o que é insalubridade? O cachorro tá mijando toda hora, tudo. E eu vou te falar que eu ultimamente tô no mês do cachorro, que eu tô só problema com o cachorro, tá? Então o cara sai com o animal, ele mija no corredor, mija lá na escada, ele defeca, você não guarda. Então assim, isso aqui, o animal é sua responsabilidade. Isso pode causar algo de questão de sanitário do condomínio. Você está infringindo uma regra ali. Então o que o síndico tem que fazer? Notificar e multar. E aí vale para cachorro, vale para gato. Por exemplo, o cara saiu, esse dia tive um problema, foi até engraçado. O cara me ligou, o cara viajou, deixou o cachorro sozinho. O cachorro ficou latindo. Não pode, você tem que cuidar do seu animal. Você não pode incomodar o seu vizinho. Certo? Então acontece, essa situação foi o quê? Tivemos que notificar, conversar com a pessoa. E aí, como ela viaja sempre, quando ela viaja, ela leva o cachorro e deixa com outra pessoa para cuidar. Porque não pode causar, né, um transtorno pro seu condomínio. Você mais está aqui, morando aqui, o cara tá latindo ali. O cara deixa a comida lá na vasilha do cão e vai embora. Já teve caso, você ter ideia, de ficar um cheiro tão forte na unidade que a gente tem que notificar a unidade. Tiago, mas você não manda aqui dentro, a unidade é privativa. Beleza, mas aquela situação está causando prejuízo para os outros. É igual eu falo, gente, condomínio é igual coletividade. Você pensa assim, cara, o que eu estou fazendo vai afetar a coletividade? Porque muitas vezes o cara só olha pro umbigo dele. É o umbigo dele, entendeu? Então assim, vai só pra... Você entendeu? Mas tem que pensar nesse sentido. E aí o amigão síndico que está nos assistindo, gente, não pode proibir. Pelo amor de Deus, não proíba. Tá? Senão você pode ser sanção administrativa. O que acontece? O morador tem que entrar com processo contra o síndico? Contra o condomínio, né? Lembra, o síndico representa o condomínio. Então ele está ali para representar toda a coletividade. Então como é que funciona? Se você tem seu animal e o condomínio não pode, você entra com processo contra o condomínio. Aí pode ter danos morais, aí se faz um processo para o condomínio ter que aceitar o animal, que já é obrigatório aceitar, entendeu? Então assim, aí o condomínio, esse caminho do condomínio é entrar na justiça para poder o condomínio aceitar, né? Algo que já, igual eu falo, nem precisava, né? Porque a lei está aí e autoriza ter animais em condomínios, né? Essa questão de mudança, né, dos moradores para o condomínio, por que alguns condomínios só permitem mudar no fim de semana e à noite? Como que funciona essa regra? Logística. Vamos lá. Um exemplo, você está no condomínio, só tem um elevador. Como é que eu vou botar uma mudança para que todo mundo sobe e desce? Não dá. Então você tem que tentar organizar para que cause menos impacto possível para os moradores. Eu nem aconselho à noite, tá? Você está falando isso, não sei se você já viu essa situação, porque eu nunca vi, nem pode à noite. Porque causa barulho. Até 6 horas, né? Ao contrário, eu falei o contrário. Exatamente. Por quê, Euclides? Porque é também questão de logística. Igual eu moro num condomínio, já tem um elevador. Você imagina, o cara mudou 6 da manhã, todo mundo está saindo, o maior horário de fluxo é aquele horário. Você vai barrar as pessoas? Ou de tardezinha também? Então vocês pegam o melhor horário, que tem menos fluxo, que vai causar menos impacto, e você se organiza. E outra coisa, às vezes a gente faz, por exemplo, uma mudança por dia, porque requer tempo, tem a questão de horário. Então você se organiza, fala, eu, por exemplo, nos meus condomínios, falo, tem aqui a escala, vamos ver com o porteiro, e tal dia você pode fazer tal horário. Aí eu até falo, eu vou ver primeiro com o porteiro como é que tá a agenda, porque se tiver nesse dia não dá, não pode ter 2 mudanças no mesmo dia, por questão de logística mesmo, entendeu? Então você só permite uma mudança de um morador. Exatamente. Qualquer condomínio. Os meus condomínios, sim. Porque, igual eu te falei, é questão de logística mesmo. Aí o cara também tem que se organizar. Ele se organiza para fazer e você também. Porque vai ser bom para ambas partes, entendeu? Às vezes a pessoa está com um problema porque ele tem que deixar o apartamento anterior, né? Eu tenho que mudar até o dia tal e tal. Aí você permite durante a semana ou não tem essa... Se tiver agenda... Beleza. Você fala agenda, se não tipo, tiver... Não, por exemplo, eu quero mudar dia 20. Não sei se for a situação. E dia 20 tem a mudança, preferência para quem agendou primeiro. Então, meu jovem, aguarde. Aguarde a data, né? Porque você não se organizou melhor. Então, é exatamente isso, né? Isso que é o bacana ser síndico, é isso. É tentar trazer um equilíbrio social. Você imagina, você vai lá, você se organiza, você está ali para o dia 20 fazer sua mudança. Aí do nada o cara quer, do nada, não se organizou, quer fazer a mudança no dia que você se organizou para fazer. Não é justo. Não é verdade? Então fala, a data que eu tenho aqui mais próxima é dia 21, dia 22. Entendeu? Então é uma forma, como eu falei assim, a ideia é causar menos prejuízo de questão de transtorno para os condôminos, certo? E criar uma questão de justiça também. E aí, eu nunca tive problema com isso. Porque eu falo, não tem, tá aqui a agenda, não é porque eu não quero, a regra é assim. Então tem um tal dia, pode ser? Muitas vezes o cara fala, beleza, fazer o quê, né? Outra coisa que, dentro desse assunto que a gente está falando, sobre
cães e tal, e obras, mudança, outra coisa são as obras. Como que você... É um problema, porque o cara quer martelar lá o dia inteiro. Como que você trabalha com essa questão de obras no apartamento? Tá, a gente tem que entender. Existem pequenas obras e grandes obras, né? Se for pequenas obras, for que é um reparo, você apertar um parafuso, você instalar uma televisão, algo nesse sentido. Igual eu falei para você, o que rege o condomínio é a convenção. Na convenção vai falar, pode-se realizar obras de segunda a sexta, de 9 a 5 e sábado de 10 a meio-dia, ou assim. Ou tem uns que nem deixa sábado. Tem que estar na convenção falando sobre isso. A convenção é a regra do jogo, você entendeu? Então, ali vai falar. Se o cara vai lá por um livre espontâneo não quer seguir a regra, lembra que eu falei, sanção administrativa, então a gente notifica e multa. Se for uma obra de grande porte, é diferente, né? Que tem que seguir a NBR 16220, que é a regra essas reformas em condomínio. Então a pessoa, se for, quero mudar, tirar uma parede ou coisa assim, a pessoa tem que trazer ao síndico. Tirar uma parede já é uma considerada de grande obra? Já, precisa mexer na estrutura. Então eu tenho que trazer toda a documentação da obra. O que vai ser feito, como vai ser feito, quem é o responsável técnico, para a gente poder avaliar e acompanhar também. E até passar para a comunidade o que está acontecendo. Pessoal, o rapaz vai fazer mais barulho, um pouco mais alto, porque está reformando, tal. Avisar a portaria, vai vir pessoas da empresa tal, ficar um período aqui a mais, que estão trabalhando naquela obra, até a gente poder organizar o condomínio na questão de segurança, né? De segurança de pessoas mesmo do condomínio e a segurança jurídica e a parte de segurança de engenharia. Se pode ou não pode, né? Se vai causar um dano ou não. Trocar o piso e tal. Exatamente. Trocar o piso não é grande obra, né? Sim. É? Tem que ter uma RT, você tem que comunicar ao síndico, o síndico autorizar para poder fazer. É o mesmo trâmite. Agora as pequenas coisas que você falou, furar uma parede, botar um armário, não. Aí já são coisas que podem seguir naquele regramento. A única diferença, por exemplo, de barulho, é o mesmo regramento. Só que tem a outra questão, que é essa questão que eu falei para você, das RTs, responsável técnico, qual é o período da obra, para você poder o quê? Avaliar se vai causar um impacto ou não. Tem alguns condomínios que tem um engenheiro para dar uma consultoria, ele vai avaliar, tá tudo ok, dá ok. E até para você comunicar. Por exemplo, pessoal, o pessoal do 8º andar, falando tal, tá quebrando lá, vai fazer um barulho excessivo, porque tá fazendo a obra, beleza? E é temporário, né? Exatamente. Para as pessoas terem consciência. Você imagina que deve... O que é isso aqui, cara? Né? Então, quando você tem essa informação, quando essa pessoa tem a informação, fica mais tranquilo. E aí, pro seguinte, que é mais tranquilo também. E lembrando, a gente responde civil, criminalmente acontece. Mas se eu autorizar o cara a quebrar uma parede e cair ali o andar. Lascou, né? E essas são coisas que a gente acha que não, mas acontece, entendeu? Por isso que a gente tem que ter esse resguardo, essa preocupação com a questão das normas e das leis. O que vai reger a nossa profissão é a lei. Eu até falo, cara, ser síndico é maravilhoso. Sabe por quê? Ser síndico não existe, mais ou menos. Existe o que pode e o que não pode. Porque tá na lei. Quando ele chega pra mim, Thiago, não sei o que, fala, não pode. Por que você não quer? Não, tá na lei aqui, ó. A lei fala que não pode. Qual é o limite da flexibilização? Cara, na verdade, eu vou falar igual o Arnaldo do futebol, na regra é clara. É o que tá na regra, gente. Eu acho que se você flexibilizar, você está correndo o risco de colocar, vamos dizer assim, o seu na reta. Porque eu falei, a gente responde civil e criminalmente. Se você faz tudo do jeito certo, se der algum BO, a outra pessoa que vai responder, não você. Você entendeu? Por exemplo, eu falei que a gente responde pelo condomínio. Então, assim, eu particularmente eu não gosto de flexibilização. Não, porque é o que está na regra. E outra coisa, vamos lá. O tal jeitinho brasileiro você está falando, né? O jeitinho brasileiro. Eu tenho uma raiva do jeitinho brasileiro, né? Sabe por quê? Vou te contar uma coisa. Se eu ceder para você, eu tenho que o outro vai querer também. Você fez pro morador do 50, do 201. Tá vendo? Aí é uma coisa que eu não tenho mais controle. E aí no dia que eu falar não, o cara fala assim, por que você fez para todo mundo? E aí você, ou eu como síndico, respondo para aquele ato. Por que você fez se não era permitido fazer? Por que a gente decide muita coisa em assembleia? Para toda a comunidade ter consciência e um amparo legal para mim. Como síndico, falar, não, eu não fiz porque eu quis fazer. Foi decidido em uma assembleia que as pessoas estavam ali reunidas e elas votaram nisso. Eu não fiz na minha cabeça, porque eu respondo civil criminalmente. Então, até uma segurança para o síndico é isso. Eu até falo, amigão síndico, na dúvida, respira, pega o telefone, liga para o seu advogado, e se pode fazer, se está dentro da lei, se não está. Se é nesse caso de obra, procura um engenheiro, você entendeu? Se é seguro, pode me procurar. Você entendeu? Para você entender se está fazendo o que a lei pede para você fazer. E outra coisa, Euclides, o síndico é o cara muito disciplinar. A gente igual eu falo, gestor.
A gente é um gestor. Eu não preciso conhecer de tudo, mas eu tenho uma noção básica e procurar o profissional para me assessorar. É bom ele ter uma assessoria jurídica? É bom não, é uma coisa básica, né? Hoje tem assessoria jurídica, grandes condomínios têm a assessoria na área de engenharia, você procurar um corretor bom de seguros para te orientar. Por quê? Hoje tem a questão dos danos morais. Então a gente tem muito cuidado com o que a gente escreve e o que a gente fala. Então por isso que eu falo, na dúvida, vem cá, advogado, como é que a gente vai escrever essa multa aqui? Hoje eu faço jeito. Como é que a gente vai colocar essa multa aqui? De uma forma que não vai ser agressivo, de uma forma que não vai ter uma segurança jurídica pra gente. Você entendeu? Então assim, por quê? Para você defender você e o condomínio. Verdade. O síndico tira férias? Ai, meu Deus do céu. Minha esposa tava esperando essa resposta há um tempão. Mandar um abraço pra minha esposa Sabrina. Como é que é o nome dela? Pra Sabrina, mandar um abraço pra ela. Cara, depende sim do que é combinado, né? Por exemplo, eu falo que quando você está contratando, por exemplo, um gestor condominial, tudo é decidido no contrato, tem um contrato de serviço ou na própria assembleia. Você pode decidir isso na assembleia. Gente, ó, tal mês eu vou tirar férias. Ok, tudo bem. Ó, gente, vou tirar 10 dias. Aí fica o subsíndico no lugar. Às vezes fica o subsíndico, às vezes você nem precisa. Por exemplo, se for um período curto, por exemplo, eu faço viagens curtas. Eu prefiro fazer viagens curtas do que ficar 30 dias. Então, pelo telefone, eu, Thiago, consigo. Eu tenho uma rede de apoio que eu consigo pro telefone resolver tudo. Já tudo organizado. Mas se for férias de 30 dias, como é que funciona? Você falou. O subsíndico, ele assume. Aí a questão de salário tem que ver que está na convenção, que foi acordado. Tem algum síndico que cede ali o salário para o subsíndico. Ou não, também a pessoa, não, tudo bem, vai lá, tal. Então ele fica naquele momento responsável pelo condomínio, né? E tem síndicos profissionais que tem, a gente fala que a gente tem um pressuposto. Tem aquela pessoa que vai te representar naquele momento. Então, ela é a sua pessoa naquele momento. Ele tem a procuração, tem tudo para te representar. Mas dá para se fazer a partir do momento de se organizando com a comunidade. E aí é muito de condomínio para condomínio, de conselho fiscal para conselho fiscal, do que é acordado. O que, né, que fala, o que é combinado não sai caro, né? Claro, é. Vem cá, qual é os motivos das maiores brigas nas reuniões condominiais? O que mais causa discórdia lá? É a prestação de contas? É o gasto com alguma coisa que alguém não concorda? O que causa maior desavença lá na... Euclides, é a carência, velho. Carência? O povo tá muito carente, quer ficar falando, quer falar. Quer reclamar. O que a gente... Eu vou dar até uma dica aqui para os nossos amigos síndicos. A assembleia, você constrói ela antes. Por exemplo, eu gosto muito de, se for uma obra, fazer várias reuniões, debater aquilo antes e a assembleia decidir. Para mim, a assembleia é ato decisório. É lógico que pode tirar uma dúvida não, mas você trabalha tudo isso antes. Se você tem uma informação, se você tem clareza, se foi conversado antes, por que você vai brigar na reunião? Você entendeu? Às vezes, qual é o problema do síndico? Ele só aparece na assembleia ou só escuta o morador naquela hora. Lembra que eu falei pra você? Ser síndico é ter contato com as pessoas. Eu, por exemplo, gosto muito de visitar condomínios. Todos os meus condomínios eu visito no mínimo 3, 4 vezes por semana. Às vezes são períodos curtos, 1 hora, às vezes 2 horas, meia hora. Por quê? Para ver, para conversar. O relatório traz o quê? Transparência. Por exemplo, minha prestação de conta é coisa de 2 minutos. Porque eu já construí ela antes. Já conversei antes. 1 semana antes da reunião eu já estou lá no condomínio. Para tirar dúvida. Né? Porque para mim, Thiago, a assembleia é isso. Às vezes é porque acontece. Por que tem aquela tumulto de pessoas brigando? Porque não se ouviu antes. Porque não conversou antes. Aí eu quero resolver num tempo curto. 1 ano de condomínio. Porque tem as assembleias ordinárias que são obrigatórias 1 vez por ano. Aí eu quero resolver tudo em 1 ano. Dá? Não vai dar bom nunca, né? Mas se você trabalhar isso durante 1 ano, conversando, ouvindo, dando feedback, dando informação para o morador, dando transparência para ele, fica mais fácil para as pessoas tomarem decisão. A questão é o seguinte, eu chego aqui agora, vamos decidir abrir 1 milhão. Qualquer pessoa fala, peraí, calma aí, irmão, como é que é assim? Agora, se eu venho conversando, a obra é necessária, a questão de segurança, é isso, vai ser feito dessa forma, você vai ficando mais tranquilo para tomar essa decisão. E aí, chega na Assembleia, fica mais tranquilo. Eu acho que muitos síndicos pecam nesse sentido. Aí fica uma ideia, um insight para os nossos amigos síndicos. Trabalhe antes, converse antes, né? Isso, para ali ficar mais tranquilo. E é só uma pincelada, uma coisa ou outra, porque já foi conversado antes. A experiência que eu tenho positiva é essa, né? De conversar, trabalhar antes, de ouvir antes, para chegar na assembleia e ficar tranquilo. Porque aí não tem muito que dúvida de tirar, não tem muito. E outra coisa, se o cara tá com raiva, tu vai melhor você resolver a raiva antes. Porque ele vai acalmar ele, vai explicar para ele, vai ficar mais tranquilo na assembleia. Eu vi um vídeo seu que você falava sobre os síndicos que detonam a profissão. Quais são os síndicos que detonam a profissão, na sua opinião?
Acabei de falar para você, o cara que não escuta o morador, o cara que não dá feedback, o cara que quer ser autoritário. Tem síndico que quer ser o dono de tudo. Né? Então, assim, é igual eu falo, não é o que eu quero, é o que a comunidade quer. Eu, como gestor, eu faço o que eu levo soluções. Por exemplo, às vezes eu falo da minha própria experiência. Eu teve um dia que eu estava focado no portão. Eu queria resolver o problema do portão. E aí o morador queria resolver um negócio de um vazamento. E não dava para resolver as duas coisas ao mesmo tempo, porque não tinha dinheiro. E eu pensando no portão e o morador no vazamento que caía bem no corredor, saía do elevador, né? E eu falei, não, o portão é mais importante de segurança. Eu falei, Thiago, não. Para mim, esse vazamento é mais importante. Porque meu filho passa aqui todo dia. Você mais se trincar na cabeça dele. Aí, ops, pô, tá certo. Você tá certo. Me desculpe, tava olhando de uma forma diferente. Então, eu queria uma coisa e para a comunidade outra coisa era melhor. Por isso que é importante você ouvir a comunidade. E é o que eu fiz? Fui lá, fiz os orçamentos, mostrei quanto ficaria, que daria para fazer. O dinheiro dava só para fazer um ou outro. Exatamente, eu tinha que fazer uma escolha. E aí eu falei para a comunidade, gente, a gente escolheu resolver isso aqui agora por isso. Vamos dar um pouquinho de paciência com o portão, ter cautela, tal. E expliquei, todo mundo entendeu. Porque para a comunidade é mais importante. Então, assim, eu tenho que ouvir, certo? Eu tenho que ter clareza, eu tenho que ter informação. É o que a gente fala hoje. Hoje, pessoal, que tudo é inglês, né? Fala compliance. Meu avô falava preto no branco. Se você sabe o que está acontecendo. Compliance. Hoje é compliance. Meu avô falava preto com branco. Que é o quê? É dar transparência para as informações. Entendeu? O síndico, às vezes, ele vacila nesse sentido. Ele é o cara, é o que eu quero. É o pirraça. Entendeu? Multa o cara para multar. Ele não tem transparência nas suas informações. Ele é um cara que não quer ouvir ninguém. Ué, se você é síndico e não quer ouvir ninguém. Como, né? Pô, não dá. Entendeu? Então, assim, igual eu falo. Eu até mando um abraço para minha amiga Cristiane Rumão, que é uma síndica profissional de saúde. A gente faz o programa junto, sempre quando dá a oportunidade. Que ela fala, Thiago, não é síndico profissional, é gestor condominial. Por quê? É isso, é gerir. E aí, quando eu sou gestor, não é eu, o que é melhor. Por exemplo, eu estava na Assembleia para a gente decidir uma reforma da fachada de um prédio, uma obra mais ou menos de R$300 mil, né? Eu falei, gente, quem decide é vocês. Qual é o meu trabalho? Está aqui. As empresas, está aqui a segurança jurídica, está aqui as garantias, está aqui o financiamento. Tudo para vocês tomar a decisão. Quem decide é vocês. Eu sou só um facilitador. E muitas vezes não é o que eu quero. Igual eu falo você agora, eu queria o portão, a mulher queria o teto. E eu vi que era mais importante mesmo. Porque eu estava ali ouvindo o morador. Eu tenho que ouvir a demanda. Eu falo, eu sou um prestador de serviço. Entendeu? E assim, fora o outro síndico que, infelizmente, é outra coisa que o síndico peca muito. Ele deixa a bomba estourar para comunicar. Por exemplo, a conta não está fechando. Né? A conta não fecha no mês ali. Às vezes você fez uma previsão orçamentária e aí vê muito cara, água, tudo. Você tem que fazer o quê? Um ajuste no valor da taxa condominial. Não é muito melhor chegar para você e falar, vamos ter que fazer um ajuste aqui, que lá na frente pagar uma taxa extra? Exatamente. Só que o síndico fica calado. E aí tem que ver que não é culpa dele, cara. Tem coisa que você não controla. A água aumentar, a luz não aumentar, o portão quebrar. Por mais que você planeje e organize, você não tem 100% do controle da coisa. Então você tem que fazer o quê? Conta não chamar a Assembleia. Gente, vem cá. A conta não está fechando. Temos que aumentar. Por isso. O que eles pedem de você? Isso, como gestor, como profissional, isso. Exatamente. E aí muitas vezes acontece hoje da profissão que o síndico às vezes não é, o cara é um dentista, o cara é um jornalista, o cara é um vendedor, nada contra essas profissões. Ele não está preparado para aquilo. Eu falo assim, eu vivo 100% condomínio, 24 horas. Então tô para isso, então fica mais prático para resolver, até para resolver isso. Por exemplo, nesse caso, chama a Assembleia o mais rápido possível, restabelece o valor da taxa ordinária e vamos continuar. Eu já tive situação de chegar em condomínio que a água estava cortada, o pessoal brigando. O que aconteceu que eu falei? Aí eu falei, Thiago, como é que resolve? Paga. Como assim? Vocês não querem ter água de volta? Então vamos pagar. Agora vamos sentar aqui numa estratégia. A gente precisa de um valor para lá de entrada, é tanto. Então vamos fazer uma taxa extra para pagamento. Todo mundo concorda pagar amanhã? Então não concorda? Concordo. Tô bem, não vou receber dinheiro, vou lá pagar, vou dividir em tantas parcelas, vai ficar dessa forma aqui. Ok, resolveu o problema. Porque tem coisa que tem que se discutir. Não tem outro jeito. Né? Então, sim. Cortou a luz, tem que pagar. Não tem outro jeito. Por exemplo, o que acontece muito em condomínio? O síndico, muitos condomínios, ele paga um valor muito alto de água. Então fica 2, 3, 30, 40 mil, você não consegue restabelecer. Porque condomínio é igual a empresa. Eu vendo um carro, consegui fundo de caixa. Não. Vendo uma casa. Não, condomínio é aquele dinheiro regrado. Então não tem como eu recuperar 10 mil em 2 meses. Você entendeu? Então o cara vai deixando. Quando vem, corta. É quando você viu. É igual muita gente fala assim, muita gente procura, Thiago, o síndico do condomínio roubou do condomínio, não sei o quê. Fala, explica aí. Não, porque não pagou isso, não pagou aquilo. Falou, é duas coisas diferentes. Uma coisa é eu desviar dinheiro ou roubar, né? Outra coisa é não pagar, que é falta de gestão. O que faltou para esse síndico? Comunicar aquela
comunidade, que é como domínio, que a conta não estava fechando quanto antes. Porque é duas coisas diferentes, é onde também a gente tem que entender. E aí que eu falo, lembra lá da comunicação lá atrás, que tem tudo a ver? Tá vendo? Se tivesse comunicado, ó, gente, a conta não tá fechando. Por exemplo, você tem um relacionamento com a Maria, sua esposa. Vocês têm um exemplo lá, vocês ganham, eu acho que vocês devem ganhar uns 200 mil por mês, né? Aí, vocês ganham um exemplo, vocês ganham 200 mil por mês. Aí chegou um dia e falou assim, cara, não tá dando. Você vai fazer o quê? Maria, vem cá. Cara, vamos ter que cortar isso pra conta fechar. Diminuir o cartão de crédito. Exatamente. É a mesma coisa de condomínio. Eu tenho que informar o pessoal. Até para eles tomar a decisão. Eles entenderem que não é culpa minha. Entendeu? Agora, a minha missão como gestor é comunicar eles. É dar soluções. Quem decide é a comunidade. Legal. Conta uma história bacana ou interessante que você viveu como síndico, como gestor condominial. Eita, tem muitas, né? Eu não sei se por causa do horário pode contar, né? Pode, conta. 8 horas da noite. Gente, tem várias, né, cara? Eu fui em assembleia de o pessoal querer matar o síndico, né? É mesmo? Já, foi muito, principalmente na região do Valparaíso, né? Que é um povo mais popular. Então, assim, a reunião é, tipo assim, é no meio da rua, né? O cara querer matar e a gente chegar ali, conversar, explicar que não é a pessoa, né? Já teve situações, por exemplo, tem uma agora, a última que foi muito legal, foi o condomínio Bundinha, né? Como é que é isso? Condomínio Bundinha. Eu tava tendo reclamação que tinha alguém que tava urinando atrás da porta de incêndio. E aí muita gente reclamando disso, né? Tiago, tem um cachorro aqui que alguém tá com um cachorro que tá urinando aqui na porta de serviço, né? Aí eu falei, beleza, eu vou lá no condomínio. Fui no condomínio, olhei no sistema de câmera, o cidadão esqueceu que tinha uma câmera ali, né? Tá o cara saindo da porta com as calças riadas. Indo pro elevador. Meu Deus do céu. Aí pegou ele de costa, que é por isso que eu falo condomínio Bundinha, né? Pegou ele de costa, né? Tirou a foto dele. Aí a gente printou, né? Eu fiz eu comuniquei a ele, conversei com ele sobre a situação e tal, ele pediu mil desculpas e tal. Então foi essa situação também. Uma coisa que acontece também às vezes é a questão de... porque era idoso? É porque era sem vergonha mesmo. Porque, gente, é exatamente igual cachorro, cara. Pô, se você tem seu cachorro, por que você vai deixar ele urinar ali? É igual eu falo, coletividade, você pensar no próximo. Entendeu? Pô, no lugar devido. Igual, eu gosto de cachorro, eu gosto de animal, mas eu não consigo chegar onde eu moro ter um animal. Porque tem que cuidar, tem que zelar, tem barulho. Tem todas as questões de ter que cuidar do animal. Então é a mesma situação, você entendeu? As pessoas não têm. Olhar para o coletivo. Você vê, eu falei para ele, ele ficou assim, pô, Tiago, falei, ó, você imagina se sai uma criança daquele elevador. Você imagina se sai ali uma família daquele elevador. Mas ele explicou por que ele fez isso? Marvada, né? Ele chegou chapadão, entendeu? E não quis esperar, achou que não ia dar nada, e aí sempre tem alguém olhando pra gente, né? Sempre tem câmeras aqui também, tem um monte de câmera. né? É igual eu falo na rádio, sempre tem alguém te ouvindo. Sempre vai ter alguém te ouvindo, né? Então, assim, e assim, Euclides, as pessoas, você que tá aí, que mora em condomínio, lembre-se, condomínio é igual coletividade, é pensar no outro. Às vezes é pensar, a gente tá no público dos idosos, a gente tem que começar a pensar nesse público de acessibilidade, né, de se receber esse público, né, de ter um conforto maior para o condomínio, para esse público. Que eu falo que antigamente era só as crianças, vamos fazer os parquinhos. Hoje não. Tem que ter um lugar também do jogar o dominó, bater um papo ali, entendeu? Porque é um público que tem no condomínio. Hoje, criança e idoso, está crescendo muito, né? E nós síndicos, uma da missão de nós síndicos, do ser síndico é o quê? É criar uma harmonia melhor de convivência entre o condomínio. Isso também faz parte do síndico. Não é só pagar a conta, não. Tem que estar preocupado com a coletividade, né? É verdade. O que é melhor para aquela pessoa, todo mundo viver em harmonia. Não é verdade? Exatamente. Deixa eu te perguntar, Tiago, qual foi o momento mais difícil da sua vida nesses anos todos que você tem aí como condomínio, como comunicador, como gestor, vendedor de seguro? Qual foi o momento mais difícil? Para mim, assim, a minha vida deu uma reviravolta há praticamente 8 anos atrás, né? Onde eu separei no meu primeiro casamento. Primeiro casamento? Primeiro casamento meu, eu separei de uma pessoa que era uma amiga minha de 20 anos. Né? Então a gente foi amigo muitos anos, casou e acabou que não é que não deu certo quando deu certo, né? Rapaz, 20 anos deu certo, não tem como, né? Não, de amizade, né? De amizade. Nós fomos amigos 20 anos. Eu casei com minha amiga, depois que separou, a gente casou e acabou que a gente separou, né? E esse momento, né, eu tive que, já adulto, em torno dos 35, uns 33, 34 anos mais ou menos, né? Eu tô beirando 40. E eu tive que voltar para casa da minha mãe, sem trabalho, sem dinheiro, com o rabinho entre as pernas, aquela coisa, né? Mas foi bacana que, assim, a gente fala muito que a gente tem que morrer para viver.
Então foi algo que me trouxe aqui hoje, foi exatamente aquilo lá atrás. Eu até falo que o pé na bunda é bom pra caramba, que é pra frente. Então me deu uma questão do olhar pra vida. Por que eu tô fazendo de errado pra mim mesmo? O que eu não tô fazendo como ser humano? Talvez como homem, como profissional. O que eu não tô me dedicando pra não ter o resultado que eu quero? E aí a gente entende, por exemplo, igual lá na rádio, trabalha muito isso. Que eu falo, acender a sua chama interior pra iluminar as pessoas. Mas tudo vem de você e pra você. Somos responsáveis pela nossa vida. Colhemos aquilo que plantamos. Então assim, eu comecei a olhar, peraí, tá dentro, não tá fora. E aí surgiu um novo Thiago com essa ideia de construir, de trabalhar, de desenvolver, de guardar, de cuidar mais da vida, né? Hoje eu até mando um abraço para Maria, que ela ensinou uma coisa, um elemento a mais, que eu falo muito que a vida é o equilíbrio entre corpo, mente e alma. E ela falou que também coração, que é vibrar, né? O que você está vibrando? Legal. Né? O que você está falando? Por exemplo, eu começo o programa, todos os meus programas com o maior, bom dia, energia, né? Positiva. Por quê? Você está emanando isso, cara. Se você quer o bem, faça o bem. Você frequenta algum grupo religioso? Você falou sobre a ayahuasca? Eu sou tem 2 anos que eu sou da pegada ayahuasca, né? Que é as cerimônias xamânicas, né? Xamânica? Que é a cerimônia de que você toma ali ayahuasca, você tem uma vivência, uma experiência. Tem 2 anos que eu já desenvolvo até um trabalho, que é o Xamã Guia, né? Estudo mais sobre isso e convivo com essas pessoas aí do meio da ayahuasca, que a gente fala que é a sagrada medicina das florestas, que é esse olhar para dentro, né? Esse olhar para você, que não é o outro, é você, tá tudo em torno de você, o fluxo da vida, né? Quando você entra no seu fluxo, as coisas acontecem. E aí você não entende que você tem que dizer não para ter o sim. A ayahuasca te ajudou a despertar? A ayahuasca é um olhar para dentro. E toda vez que você olha para dentro, vai despertar. Por quê? Eu vou ter que, se eu olho para dentro, o que eu tenho que melhorar? O que eu tô fazendo de errado? O que eu tenho que preservar na minha vida? O que eu tenho, entendeu? Sim, é um olhar para dentro. Até a gente fala muito que a ayahuasca, diferente e a ayahuasca não é religião. Por exemplo, se chega numa cerimônia xamânica, você vai ouvir umbanda, você vai ouvir yoga, você vai ouvir músicas falando de amor. Então você tem todas as etnias ali. Ninguém te pergunta se você é católico, se você dá o banho, se você é evangélico. Ninguém pergunta nada. E é uma experiência individual, porque você comunga, deita e viaja, meu jovem. E essa viagem não tem como controlar. E não tem volta. Porque, igual eu falo, às vezes você está na missa, a missa está chata, eu vou embora. Eu estou no culto, esse culto está chato, eu vou embora. Lá não tem isso, não. A partir do momento que você comungou, aí você vai ficar. Tem cerimônia de 4 horas e tem cerimônia de 12 horas, que em Brasília tem essas 2 modalidades. E aí é um olhar para dentro, cara. Você não sabe o que você vai encontrar. Mas você vai encontrar você mesmo no espelho ali. E aí você vai ter suas experiências, suas vivências. E o mais importante, quem está nos assistindo vai falar, ouvindo também, lógico, ouvindo também, é praticar. A vida acontece, o cliente sabe onde? No campo do fazer. Não adianta só eu lá viver, eu tenho que fazer. Eu tenho que ser uma árvore que dá frutos. As pessoas ao meu redor têm que sentir isso. Não para as outras, mas para você mesmo. Tem muita gente porque essa visão para dentro que a ayahuasca traz é uma visão muito legal. Mas eu vejo que muita gente fica com essa coisa para dentro e não externa. Não passa para o próximo aquela visão que ele teve. Não muda, não ajuda as outras pessoas a despertarem, a verem a vida de forma diferente, a tentar enxergar o que você enxergou talvez com a ayahuasca, né? Sabe o que acontece? Aí a grande mágica da vida, né? Que eu falo assim, a gente não é, a gente está. A gente pode mudar a todo momento. E aí escolha. O que você escolhe? Guardar para você ou você dar para o outro? Lembra lá daquela parábola do Jesus Cristo, dos talentos? Ele amaldiçoou quem guardou o talento. Então é do outro. É igual eu falo, somos seres individuais vivendo no coletivo. Não existe eu ser bom só para mim. As pessoas vão sentir isso. Seu esposo vai sentir, sua esposa vai sentir, seu condomínio vai sentir isso. Você consegue enxergar você no outro? Porque esse negócio de ser bom para você, se você não for bom para o outro, você não consegue ser bom para você. Entendeu? Na verdade, parte do princípio de você para o outro. Nunca vai ser do outro para você. Sim. Por que a gente já vê frustro, depressão? Porque a gente cria muitas expectativas. Eu não te conheço, não sei o que você pensa. Como é que eu vou criar uma expectativa dentro de você? Por exemplo, eu fiquei com ódio de você. Quem carrega o ódio? Eu. Exato.
Por exemplo, ontem eu estava na Assembleia e uma pessoa que eu conheço muito começou a criticar e tal. Eu calei, ouvi e tal. Falei com ela, falei assim, eu estou na fase da minha vida que eu não nada pessoal, tudo é aprendizado. O que você falou para mim aqui, eu vou levar para mim o aprendizado. Assim, o que eu posso melhorar no meu processo? Isso, beleza. Se não puder melhorar nada, beleza. Por isso que eu falo, é de você, é de dentro para fora, é de você para o outro. Porque acontece? Se eu sou legal com você e não sou legal comigo, não tem sentido. Eu tenho que refletir. Você acende a sua luz para iluminar o outro. Talvez o maior erro das pessoas é o quê? O outro. O exemplo, estamos na cidade que a gente vive, Instagram. Curtida. Cara, que sentido tem? Por que você está mostrando a sua vida? Por que você está fazendo aquilo? Isso é para você. Como era bacana antigamente? Você vivia um momento 100%. Você não ficava, ou parar para tirar foto. Não, você vivia o momento. Aí, cara, a partir do momento que começa a olhar para os outros, calma aí, cara. Essa galera você nem conhece, nem sabe quem é. Outra vez a pessoa está com raiva, é problema dele. Agora, o que você carrega é seu. A sua mochila pessoal é sua. Por isso que eu te falo, você que está aí nos assistindo, foca 100% em você. E outra coisa bacana, a vida é movimento. Quando você começa a movimentar para as coisas positivas, para as coisas certas, as coisas vão fluir para você também. Entendeu? O outro é o outro. É lógico que eu falo, se você é uma pessoa boa, automaticamente você vai ser bom com os outros também. E outra coisa importante, não quer dizer que você vai ser bom toda hora. A gente comete falhas. Tem momentos que eu sou ignorante. Outro mesmo que eu conversei com um morador e começou a arrancar rabo lá e eu saí de perto. Mas eu fui um pouco áspero com ele. Passou aquele momento, eu voltei e falei, cara, me desculpa. Você estava certíssimo naquela coisa. Eu me coloquei de forma errada. Entendeu? Faz parte do processo. Você vai ajudar o próximo à medida que você se ajuda, né? Porque ninguém não dá o que não tem. Exatamente. E na quantidade que você melhora, na proporção que você melhora, você também melhora o próximo. Porque você consegue espelhar. É igual eu falo pra você, hoje fala-se muito isso. Eu quero deixar uma marca no mundo, né? Eu quero deixar. Vive, velho. Vive. Sabe como é que eu falo? Você quer mudar o mundo? Você quer mudar o mundo? Você quer Maria mudar o mundo? Qual é o menino do cameraman lá? O que tá lá? Fagner, você quer mudar o mundo? Você que tá aí quer mudar o mundo? Quer um conselho? Muda o mundo. Muda você, cara. É você. É de pouquinho em pouquinho. Mas é em você, não é no outro. Entendeu? A gente quer muito essa história. Né? A minha esposa, mandar um abraço pra ela, que minha esposa é uma pessoa sábia, por isso que eu casei com ela. De vez em quando ela fala isso, sabe? Eu tô lá em casa, como a gente comunicador gosta de conversar muito, né? Nada. Aí ela fala assim, Thiago, posso falar uma coisa? Pode, fica à vontade. Fala menos e faz mais. Ela falou pra você? Porque a gente fala demais, a gente conversa demais, então falou, né? Fala menos e fala mais. Tem uma palavra, tem vídeo, né, inclusive, de um general americano. Eu gosto muito dessa palavra dele, que ele diz assim: você quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama. Não sei se vocês já ouviram esse trecho. Já. E é bem bacana, e é por aí. Às vezes a pessoa quer ir na China, quer dar um primeiro passo, vai em direção ao aeroporto, compra uma passagem. Tem os passos para chegar na China. Vamos lá, vamos fazer um exercício bacana? Fecha o seu olho. Fecho. Pensa numa coisa. Pensou? Abre o olho. Já é possível, cara. Agora, quanto depende de você. Porque tudo é dedicação e esforço. O Thiago daqui, eu tô com 7 condomínios. Acabei de contar isso pra você lá atrás. Eu comecei com um subsíndico no condomínio. Eu bati a porta do condomínio às 5 horas da manhã. Então todo mundo vê hoje, mas não vê lá como é que era antigamente. Então a gente entender que é um processo. Você tem que acreditar no processo, você tem que acreditar em você. Por isso que é olhar pra dentro. Autoconfiança. Você entendeu? Daqui a pouco já tá com 1 milhão, mas ninguém viu o primeiro. Né? Por quê? Levou tempo. É aprendizado, você vai aperfeiçoando, melhorando. É verdade. E é igual eu falo pra você, literalmente, eu não sei o que você pensou. É possível. Se você pensou, é possível realizar. Agora, igual você falou, como? Aí eu tenho que pensar, como eu fazer isso? E aí, resultado é o quê? Velocidade. Quanto mais eu dedico, mais rápido, mais próximo do meu objetivo eu tô. E aí a mágica acontece. Por isso tem que ser você. Se você não focar em você, olhar pro outro, você não vai conseguir mais. Você quer ir pra China e o cara quer ir pro Peru. E aí você tá andando que quer ir pro Peru, você quer ir pra China, cara. Não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Deixa eu te perguntar, qual foi o seu maior arrependimento e o que você faria diferente? Euclides, sim, é igual pra você, eu não vejo como arrependimento. São coisas que eu não faria, né? Eu acho que evoluir é isso. Eu até falo muito o seguinte, a gente sempre vai voltar na vida numa situação parecida que você viveu lá atrás. Para saber se você evoluiu ou não. Né? Eu não tenho arrependimento de nada, eu só não faria.
Por exemplo, eu casei, como eu falei pra você, meu primeiro casamento foi com a melhor amiga. Eu não casaria com a melhor amiga. Que pra mim era melhor ter ela com a melhor amiga que não tem nada hoje, entendeu? Por exemplo, às vezes que eu não ouvi meu pai, eu falo muito, pô, eu podia ter ouvido meu pai mais. Hoje eu sinto assim, caraca, meu pai tava certo. A gente quando é adolescente, aí você para, você viveu, né? Que eu falo muito, a gente valorizar os nossos ancestrais. Porque tem uma carga de conhecimento e vivência que a gente não tem. Isso que talvez eu faria diferente, ouvir mais. É o que eu já faço hoje, isso que é bacana. Eu já faço isso hoje. Eu olho pro outro, se eu errei, cara, eu errei. O que eu posso melhorar? Se eu errei, eu peço desculpa. Se a pessoa não perdoar, é diferente. E entender que você é autorresponsável. Mandar um abraço, vocês receberam aqui minha amiga Thaís Caiafa, né? Boníssimo, faço processo com ela de recuperação mental. Que é a coisa que eu aprendi com ela, que é a coisa mais fantástica da vida. Que é a autorresponsabilidade, cara. Você é responsável por tudo que acontece na sua vida. De bem ou de mal. Então, assim, outra coisa importante. Quando a gente fala isso, pessoal, o passado ele é passado. A vida acontece no campo da agora. Lógico, você pode ir ali, refletir, pensar, mas o que acontece aqui agora. Quem vive no passado não evolui muito. Quem vive no futuro muito demais também não vai para frente. Porque, igual eu falei, a vida acontece no campo da ação. É no aqui e no agora. A gente tem que se conectar com o agora. E eu estava fazendo um programa com a minha amiga Messi, mandar um abraço para ela, na Quinta do Sexo, que eu falei assim, sabe o que falta às vezes pra gente? Quando você está na escola, né? Qual é o seu nome completo? Euclides, meu? É. Euclides Brito de Arruda. Aí você respondia o que na escola? Hã? Quando a professora falava Presente. isso. Talvez falta isso, né? A gente fala para nós mesmos, presente, estou presente agora, vou viver isso aqui agora. Eu estou aqui, cheguei que eu falei, vou desligar meu telefone, porque eu quero estar presente com você. Eu quero aprender com você. Eu quero curtir esse momento. Talvez falta na nossa vida o quê? Desconectar disso para conectar com a gente. Isso é a vida que está faltando. É desligar o telefone, estar com sua esposa, curtir ela, curtir seus meninos. Você valorizar esse momento. Estar presente, você entendeu? Eu falo isso sempre. Desliga o celular. Não é verdade? Vamos exatamente. Conectar. Uma coisa fantástica. Estamos aqui conversando aí, talvez 1 hora e pouco. Coisa maravilhosa. Papo legal, estamos né? aprendendo um com o outro. Estamos se desenvolvendo. Então, sabe por quê? Estamos conectados. Toda vez que você se conecta, cara, coisas maravilhosas vão acontecer. Não é verdade? É verdade. Tiago Gomes, muito obrigado pela sua presença aqui no Despluga. Gratidão. Foi muito bom falar sobre todos esses papos, esses assuntos aqui, sobre condomínio, sobre síndico, sobre os perreps da Faz vida parte. de um síndico. Mas foi legal. E eu queria deixar a câmera do Despluga para você deixar uma mensagem para os nossos espectadores. Ah, galerinha, que papo bacana, né? E primeiro peço para você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Vamos fortalecer o movimento. Cara, você que está aí, é o que eu falei. Olhe e invista 100% em você. Porque o retorno é garantido. Né? Se ame, se apaixone por você. Entenda que você é um ser em evolução. Você vai errar, você vai aprender. Mas você nunca pode deixar de olhar para você. Nunca deixe de ser verdadeiro com você mesmo. Então, cara, acenda essa luz interior. Se ame. Às vezes você fica perdendo tempo amando o outro. E aí você não entende que o amor está dentro de você, cara. A mudança que você espera só depende de você. Lembra que eu falei lá atrás? Crie vergonha na sua cara. Seja mais congruente. Comece a praticar as coisas. Você anda lendo e falando e aprendendo. Que eu tenho certeza que você vai entrar no fluxo da sua vida e coisas maravilhosas vão acontecer. Mas só depende de você. Valeu, um abraço e até a próxima. Obrigado, Thiago. Gratidão, valeu. Quero agradecer você também que esteve conosco até agora. Muito obrigado. Faça como o Thiago falou. Inscreva-se no canal e deixa o joinha aí, rapaz. Deixa aí. Não custa nada. Que amarração é essa? Toque nesse botão aí com o seu dedão e inscreva-se no canal, tá bom? Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Fui!